Agradecer também a participação de todos aí, dar boas-vindas a todos, né? Estamos todas as terças fazendo as nossas palestras, às 18h30 a ambientação, às 19h a preleção. Então, possamos agora, neste momento, fazermos a nossa oração inicial, aproveitando essa beleza da ambientação, essa família tão maravilhosa, tão, assim, está sempre predisposta a fazer esse trabalho. Na semana que vem, Marcelo, Tamara, Valentina, novamente aí. Então, vamos fazer a nossa oração agora inicial. Vamos continuar, então, com nossos pensamentos e corações entrelaçados, para agradecermos de joelhos a esta oportunidade que estamos tendo, que através de outras conexões podemos nos unir e ouvir a Tua boa nova, Senhor Jesus. Pois o trabalho dos céus não cessa em um instante. Agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui, todos com saúde, e te rogamos por aqueles que estão à frente do trabalho, estão nos hospitais, nas ruas, se oferecendo como voluntários para que possamos passar por este momento tão rico de experiências da melhor maneira possível e sempre contigo no coração. Te pedimos também pela nossa irmã Ângela, que ela possa ser sempre muito bem-vinda na nossa casa, que a inspiração do alto recaia sobre ela, que possamos abrir nossos corações e ouvi-la de mente aberta, acolhendo-a em nosso ser, para que ela sinta essa energia e possa transmitir a todos nós aquilo que precisamos tanto ouvir de Ti, Senhor. Inspira-la, fortaleça-la, hoje, agora e para todos sempre. Que possamos, através de Sua prece, Senhor Jesus, que nos ensinaste, dar por iniciado a fala do nosso irmão. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, Senhor Jesus. Pois só teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Nossa irmã Ângela, fique muito à vontade. Que Deus abençoe sempre. Seja Obrigada. bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa casa. Tem que abrir o microfone. Estão me ouvindo? Agora está ok. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada ao Grupo Espírita João Batista pelo convite, na pessoa da nossa companheira Leila. Quero agradecer também ao Edson, que hoje me deu um suporte para a nossa apresentação hoje aqui. E é com muita alegria que aqui estou e que nessa noite possamos trazer reflexões importantes para nós, principalmente nesse momento de grande desafio que estamos vivendo. Hoje eu vou trazer a parábola, uma das parábolas de Jesus, que me foi solicitado. Bem antes dessa pandemia, essa nossa conversa já estava marcada e que se tornou possível
por esses recursos que, graças a Deus, temos hoje, né? Que, bem usados, nos levam longe, podendo estarmos juntos como agora. Então, eu estou me sentindo em casa. Já quando eu olhei na ambientação e vi ali o Marcelo e a Tamara e a Valentina, nossos queridos irmãos também do Lar Francisco de Assis, vi aqui alguns companheiros, né, do lar, como o Vitor, a Charlene, o Wagner, e claro que eu não li o nome de todos, eu não ouso mexer muito aqui, porque confesso que essas ferramentas eu estou começando a usar agora, né? Então eu não me atrevo muito a fazer aquilo que posso me atrapalhar aqui no meio do caminho. Mas gratidão a todos que aqui estão, paz e bem, e que hoje possamos estar juntos nessa reflexão. Então eu vou começar trazendo a parábola dos lavradores maus ou dos rendeiros infiéis, que o Edson vai apresentar, porque eu vou precisar fazer a leitura, começar pela leitura da parábola, trazendo alguns esclarecimentos, e depois a gente vai falar para trazer para nós as reflexões. Então, Edson, você, por favor, pode apresentar para a gente? Então, parábola dos lavradores maus. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou aí um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para outro país. Ao aproximar-se o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Estes, agarrando os servos, feriram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos do mesmo modo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros que lhe darão os frutos no tempo próprio. Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 42. Marcos, capítulo 12, versículos 1 a 9. Lucas, capítulo 20, versículos 9 a 16. A parábola acima é a prova da inigualável presciência do Filho de Deus, assim como é a magistral sentença que se havia de cumprir no nosso século contra os rendeiros infiéis que têm devastado a nossa seara. Um proprietário plantou uma vinha, cercou-a com um tapume feito de ramos e troncos de árvores, assentou um lagar, local com todos os petrechos para a fabricação de vinho, e edificou uma torre, grande edifício com proteção contra os ataques dos inimigos. De maneira que a fazenda estava completa, tudo preparado, terras de sobra, parreiras em grande quantidade, lagar, tanques, tonéis, tudo que era preciso para a fabricação do vinho. Casa de moradia, com toda a comodidade e conforto. Mas, tendo de ausentar-se o proprietário, arrendou a herdade a uns lavradores. No tempo da colheita dos frutos, mandaria receber o produto do arrendamento, ou seja, os frutos que lhe tocaram.
o contrato foi passado e muito bem redigido, selado, registrado e com as competentes testemunhas. Por ocasião da primeira colheita, o senhor da vinha mandou que seus empregados fossem receber os frutos que lhe tocavam. Os rendeiros, em vez de darem conta do depósito que lhes fora confiado, agarraram os emissários, feriram um, apedrejaram o outro e mataram o seguinte. Na outra colheita, o proprietário da herdade tornou a mandar outros emissários, que tiveram a mesma sorte dos primeiros. Vendo o dono da herdade o que acontecera com seus emissários, julgou mais acertado delegar poderes ao próprio filho, porque, com certeza, os respeitariam, e os enviou a ajustar conta com os arrendatários. Mas os lavradores, em vendo estes chegar à propriedade, combinaram entre si e deliberaram matá-lo, porque diziam: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim fizeram. Tiraram-no fora da vinha e o mataram. Quando chegar o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Perguntou Jesus ao propor a parábola. E a resposta veio em seguida. Fará perecer os malvados, os arrendatários dolosos, e entregará a vinha a outros, que lhe darão os frutos em tempo próprio. E aqui a gente vai falar o que é uma parábola. Jesus se expressava muito por parábolas. É a exposição, a pintura de uma coisa em confronto com outra, de relação remota ou de sentido oculto ou invisível. Jesus tinha por costume, para explicar aquilo que escapa à compreensão vulgar, usar das parábolas, a fim de se tornar mais compreendido. Nesta parábola dos lavradores maus, rendeiros infiéis, quis Jesus explicar a soberania da ação divina, que às vezes tarda, mas não falha, e quis ainda mostrar a seus discípulos quem são os lavradores que prejudicam a sua seara. A seara é a humanidade. O proprietário é Deus. A vinha que ele plantou é a religião. O lagar são os meios de purificação espiritual que ele concede. A casa que edificou é o mundo. Os lavradores que arrendaram a lavoura são os sacerdotes de todos os tempos, desde os antigos que sacrificavam o sangue dos animais até os nossos contemporâneos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, lido a parábola e explicado um pouquinho do significado de cada um, das expressões usadas por Jesus para que fosse entendido, nós vamos trazer uma reflexão. O que nós temos feito ainda hoje com a religião? Essa parábola é muito atual. Todas as parábolas de Jesus são sempre muito atuais. Então, o que nós temos feito ainda hoje com a religião? Como nós estamos agindo? Hoje nós temos, nessa pandemia, a oportunidade de olharmos para dentro, de olharmos para o lado, olharmos para o outro e podermos refletir bastante sobre isso, né? Nesse sentido que Jesus deu, do amor que ele nos trouxe, daquilo que ele nos pregou, todo bem, todo amor. E quando estamos vivendo algo tão impactante em todo mundo, esse é um grande momento para que a gente também possa pensar essa parábola, né? Trazer para a nossa reflexão. Como nós estamos agindo, então?
como nós somos capazes de compreender desde os tempos idos da criação do mundo, desde que Deus nos deu a vinha, preparou a casa, nos deu a luz do mundo, nos enviou os profetas, nos enviou o próprio Filho, para que compreendêssemos a extensão da palavra amor. O que nós fizemos com as suas leis de amor. Jesus não chegou aqui nos trazendo uma religião. Ele chegou aqui, como ele mesmo disse, não para destruir a lei, mas para renová-la, para fortalecê-la através de um mandamento maior: amar a Deus. Maior mandamento. Quando questionado sobre qual o maior dos mandamentos, ele disse: amai ao Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma, sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, não menos importante do que o primeiro: amarás o teu próximo como eu vos amei, como a ti mesmo. Foi essa a condição que Jesus chegou aqui, para nos falar de religião, para nos falar de aproximação com Deus, apenas isso. Mas ele já sabia que as coisas não seriam assim. Então ele falava por parábolas. Ele mesmo dizia que o Jesus que veio, que o Cristo que aqui chegou, precisaria cumprir o que estava determinado, o que estava escrito, para que o homem conseguisse, a partir daí, perceber o que precisava ficar realmente estabelecido na face da terra. Disse a Pedro que ele o renegaria 3 vezes, e por 3 vezes deu a oportunidade a Judas de dizer por que ele veio. E mesmo assim, ele foi entregue, foi crucificado, e mesmo assim, os que vieram depois transformaram essa lei de amor em religiões com intenções de domínio, de poder político, de ascensão política, e mataram, e queimaram, e fizeram sofrer todos aqueles que tentavam divulgar a palavra de Jesus, no seu mais puro significado. Então, quanto isso ainda, apesar de Jesus crucificado e morto, ainda depois as religiões continuaram a ser usadas com o intuito de poder, de domínio, e sacrificando a tantos que pregavam as palavras de Jesus no seu mais puro significado, no seu real sentido. Aqueles que não tivessem a serviço desses sacerdotes não eram servidores de Deus. Aqueles que não tivessem a serviço para fazer o que eles queriam, com que o ouro pudesse crescer e se tornasse cada vez maior e centralizado na mão de uma única verdade. Estes não estavam a serviço de Deus. Precisou-se de muitos anos, foram necessários alguns séculos, para que não se queimassem mais as pessoas, para que não se estivesse mais presos a esses dogmas, a esses sacrifícios, a esse medo, a essa imposição. Jesus não veio falar de nada imposto, Jesus não veio falar de medo, Jesus não trouxe nada disso. Muitos ainda matam em nome de uma fé cega, de uma fé que não convence pelo amor, de uma fé que arrebanha seus seguidores impondo medo, uma fé que prega um Deus que castiga, que pune,
que não fala da verdade, que não nos falam do livre-arbítrio, que não nos falam de semear e colher, que não nos fala do direito e da liberdade de escolher, e ainda cultuam imagens, dogmas, promessas, sacrifícios do próprio corpo, que ainda zelam e prezam mais o corpo que aqui chegou e aqui vai ficar. Como diz na parábola, do pó veio e ao pó retornará. O que fica então de tudo isso? Esse espírito que vê e prega a religião dessa forma, ao retornar ao plano espiritual, entrará em desespero, porque acreditou em coisas que não eram verdadeiras. E ele será desamparado. Por isso, não. Deus não desampara nenhum de seus filhos. Ele concede a todos nós uma nova oportunidade, concede o arrependimento, o direito de recomeçar, de aprender. E o que nós estamos dizendo com isso? Que somente o Espiritismo é a religião certa? Não, o Consolador, ele chegou para nos mostrar que a religião não é um sentimento material, não é uma prática material que fica aqui, que começa e termina aqui. Jesus, na verdade, não nos deu religião nenhuma. Ele apenas nos deu exemplos, exemplos de como se forma um homem de bem, como nos formamos homens livres pelo amor, pelo respeito, pela condição moral. Se nós tivéssemos seguido apenas essa lei, talvez não precisássemos de religião nenhuma. Porque a religião o que é? É a compreensão melhor, é a aceitação melhor das nossas dificuldades, das leis de Deus, da nossa melhor forma de nos aproximarmos, de aprendermos a orar, de conversarmos, de compreendermos a nossa vida. E isso o Espiritismo não nos poupa. Ele não tira de nós a responsabilidade. Ele não nos ilude com promessas. Ele nos diz que nós colhemos exatamente o que plantamos. Então, hoje a humanidade está colhendo o que plantou. A gente está vivendo tudo isso como uma colheita necessária, mas também como uma grande oportunidade de repensarmos tantas coisas. Se nós tivéssemos, ao chegar nesse mundo, compreendido o que Jesus veio nos trazer, não estaríamos num mundo de expiações e provas, porque já estaríamos num grau de evolução onde nós não iríamos precisar de religião nenhuma. Nós iríamos apenas praticar o respeito, o amor ao próximo, sem ambição, sem orgulho, sem vaidade, sem excesso, sem desequilíbrios. Foi necessário que as religiões fossem surgindo, porque não estávamos prontos para cumprir, seguir o que Jesus nos trouxe, com seus exemplos, com seus ensinamentos, e a gente foi precisando ser forjado para que pudéssemos aprender. E foi necessário que as religiões fossem surgindo, mas elas foram distorcidas. Cada uma foi usando a vinha da maneira que melhor lhe convinha, da maneira que melhor satisfizesse as suas necessidades pessoais, as suas conveniências políticas, as suas ambições. E aí a religião, a palavra de Deus, foi sendo fatiada, foi dividido em partes, em fatias. Foi sendo interpretada de acordo com as necessidades de cada um, que resolveu tomar para si
uma parte disso. Então, pelo nosso egoísmo, pela nossa ambição, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, fomos usando a religião de acordo com os nossos interesses. E é isso que ainda fazemos muito na nossa vida. Fatiamos a vida, não nos unimos, não partilhamos o pão, nos separamos e desta forma nos enfraquecemos. E a religião foi sendo então interpretada de acordo com as necessidades de cada um. Cada um pegou para si uma parte disso, para se impor e para dizer: eu sou o dono da verdade, eu perdoo, eu condeno, eu liberto, eu falo em nome de Deus. E não nos enganemos, em todas as épocas eles estão presentes. Todos aqueles que usam o nome de Deus para usurpar dos mais simples, dos mais humildes, dos menos esclarecidos, de forma cruel, escravizando-os em nome de um Deus, amedrontando em nome de Deus. Tenhamos a certeza que este não é o Deus que Jesus veio nos falar. Este é o Deus material, este é o Deus da ambição. Este não é o Deus que Jesus nos trouxe. E o quanto nós ainda agimos tanto dessa forma, escravizando, humilhando, nos segregando. E nesse momento, onde estamos vivendo essa pandemia, onde estamos nessa situação mundial de isolamento social, vemos com muito mais clareza essa divisão de classes, essa diferença, tantas necessidades de tantos irmãos. Então, também é uma oportunidade de refazermos tantas coisas, de olharmos a vida da forma como Jesus nos ensinou, com mais amor, com mais igualdade, com mais fraternidade. O Deus de amor, de luz, ele não se impõe, ele se faz presente, ele não se coloca como um inquisidor, ele simplesmente chega e se deixa sentir por aqueles que trazem em si o verdadeiro amor, aqueles que não se deixam cair em tentação de usar o seu santo nome em vão, daqueles que não se deixam seduzir pelos poderes do mundo, que não se deixam envolver pelas práticas ilícitas das religiões, que seduzem, que conquistam, prometendo aquilo que sabem que não irá acontecer, porque todas as nossas dificuldades nos podem ser amenizadas, sim, mas conforme a nossa moral, em cada existência. Mas vai depender de como nós estamos nos esforçando para sermos cada vez melhores. E essas dificuldades podem ser amenizadas, sim, num grau maior, dependendo do nosso esforço. Algumas podem até ser excluídas. Então, Deus, soberanamente bom, ele nos deu essa grande oportunidade de nos esforçarmos. Aliás, estamos reencarnados para enfrentarmos os nossos desafios e crescermos. Ele nos dá essa oportunidade. Mas não é um encarnado, não é um ser encarnado que vai decidir se somos merecedores ou não, quando isso irá ou não acontecer. Esse poder não está em nenhum homem encarnado. Esse poder é do nosso Pai, é de Deus, desse Deus, para quem tem puro coração, que pode senti-lo dentro de si. Então, não é um espírito encarnado que terá esse poder de tirar do nosso caminho aquilo que foi plantado por nós mesmos e que foi colhido por nós e a ser aceito por nós como uma expiação de uma nova existência. Então, a gente não vive nada que não foi
plantado por nós. Plantamos e colhemos, né? Todos nós espíritas sabemos muito bem disso, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, se plantamos feijão, não vamos colher milho. E depois escolhemos. Quando aceitamos uma nova encarnação, aceitamos também estarmos aqui para essa nova oportunidade, para vivermos mais uma existência onde podemos eliminar as nossas imperfeições. E só Deus tem esse poder. E que quando a gente conseguir eliminar, a gente vai galgando os nossos degraus evolutivos. Mas isso depende do nosso merecimento e conforme a vontade de Deus. Mas para isso precisa que nós acreditemos no Deus certo, que nós tenhamos uma fé, que nós tenhamos a consciência de que somente o Deus, o amor, a caridade, o trabalho, a benevolência, a indulgência, o perdão, o companheirismo, a família, somente vivenciando todos esses setores, todos esses sentimentos diariamente, é que nós estaremos fortalecendo essa fé. Então, vejamos que nós estamos tendo, né, nesse momento, essa oportunidade de estarmos vivendo tudo isso. O amor, quando podemos olhar o nosso próximo, as suas necessidades, né, e exercitarmos esse amor, sairmos desse egoísmo, desse centramento em nós, naquilo que eu quero para mim, que é bom para mim, e poder doar-nos aos nossos irmãos a caridade, a verdadeira caridade, o trabalho, a benevolência, a indulgência, o perdão, o companheirismo, a família. Olha que oportunidade ímpar de estarmos mais em família. Então, o que a gente pode, nesse momento, fazer para praticar esse amor, para colocar esse amor em movimento, tudo isso que Deus nos trouxe através do seu Filho Jesus. Então, quando a gente consegue praticar tudo isso diariamente em nossas vidas, é que nós estaremos fortalecendo a nossa fé e descobrindo um Deus único e verdadeiro, um Pai soberanamente justo e bom, que nos apresenta, uma única religião. A única religião. A religião do amor. Se hoje nos foi dado o direito de conhecermos o Espiritismo, nos foi dado o direito de recebermos um Consolador, nos chegou uma doutrina esclarecedora. Nós, como espíritos, não podemos achar que tudo foi dado, que foi dado a nós o direito de usarmos o Espiritismo da mesma forma como há tempos atrás usaram da religião, da palavra de Jesus, para construir uma religião fanática. Então, o Consolador nos foi enviado não para que nós nos colocássemos também nesse lugar de preferência, nesse lugar de orgulho, nesse lugar de apontar, de julgar, de criticar, de nos sentirmos melhores. Não usarmos como já usaram, porque estaremos cometendo o mesmo erro. Como usaram da palavra de Jesus para construir uma religião fanática, para impor medo aos seus seguidores. Nós não podemos usar a nossa mediunidade como profissão. Nós não podemos nos envaidecer por conta da mediunidade. Esse é um serviço, nós somos instrumentos naquele momento de trabalho, essa é uma ferramenta de trabalho.
Não podemos cobrar além do nosso próprio trabalho. Cobrar de nós mesmos, e não de ninguém. Cobrar de nós mesmos mais esforço, mais dedicação, mais doação. E não cobrar de ninguém, porque às vezes a gente está trabalhando com outros companheiros, em vez de estarmos olhando para nós, para aquilo que podemos melhorar no nosso trabalho, para cuidar mais dessa vinha, cuidar mais desse campo, e nós estamos observando o companheiro não para ajudá-lo, mas muitas vezes para criticá-lo, para julgá-lo. E não é isso que devemos fazer, não é esse o nosso papel, esse não é o trabalho que Deus espera de nós. Não devemos cobrar que o outro siga isso ou aquilo, que sequer siga a doutrina espírita. Cada um é livre para vir, para ouvir a palavra, para estar nas nossas casas espíritas, para sair, se decidir não seguir. Não cabe a nós continuar arduamente o nosso trabalho. Temos o livre-arbítrio. O Espiritismo apenas nos orienta de forma raciocinada. Então, vamos nos lembrar disso, da forma raciocinada. Quando nós plantamos boas sementes, obviamente, vamos colher os frutos, os bons frutos. E quando nós não sabemos semear, podemos não colher nada por um bom tempo. Ficamos estagnados ou semeamos de forma errada, com ambição, com desejo de sermos os melhores, de nos tornarmos poderosos. Os frutos dessa semeadura podem até parecer aparentemente bonitos por um bom tempo, mas não para sempre. E em determinado momento, essas raízes irão secar e esses frutos irão desaparecer. E o que nós estaríamos colhendo? Dores e sofrimentos. Mas isto não foi imposto por uma religião. Isto foi escolha nossa. Temos que resistir a todas as tentações de usarmos da religião, de usarmos o nome de Deus para nos apoderarmos, para nos colocarmos na condição de superiores e falarmos apenas de amor, humildemente, nos colocando na condição de eternos aprendizes. Então, todos nós somos aprendizes. Precisamos olhar. Existe hoje um convite, né, grande, falado por muitos que estão apresentando lives e palestras, e um convite: olhe para dentro. Né? Mas esse olhar para dentro precisa ser um olhar sincero, precisa ser um olhar verdadeiro, um olhar com humildade. Fazermos aquilo que Santo Agostinho, por exemplo, nos ensinou, de no final do dia fazermos uma análise de como fomos nós naquele dia, como foram nossas ações, como foram nossos pensamentos, as nossas emoções. E hoje, nesse momento que estamos vivendo, a gente pode fazer isso nessa fase, não é só nos dias, né? Como temos sido nós até hoje. Por exemplo, nessa existência, como eu fui até hoje, como eu fui com meus irmãos, como eu fui com a minha vida, comigo mesmo. Eu fui egoísta, o quanto egoísta eu fui. Eu fui humilde, o quanto eu fui orgulhoso. Eu fui compassivo, eu fui vaidoso, eu ajudei os meus irmãos. No meu trabalho material, no meu trabalho espiritual, como sou eu? Como sou eu com o meu próximo? Com aquele mais próximo?
com meu companheiro, minha companheira, com meu filho, minha filha, como eu sou com os meus irmãos. Mas não é um olhar onde a gente também vai se crucificar. Porque quando a gente também faz isso, a gente deixa de ter humildade. Mas é um olhar, não de passar a mão na cabeça, mas de olhar sinceramente e pensar, é assim que eu quero ser? É assim que eu escolhi ser? É assim, eu estou sendo como eu gostaria? Ou eu quero ser diferente? Eu quero ser diferente daqui para frente? Como eu quero sair desse momento? O que eu quero levar quando eu puder voltar à vida do dia a dia, podendo estar com as pessoas, como eu quero estar? E hoje, daqui, de onde estou, o que eu quero fazer pelo meu próximo, o que eu posso fazer, o que eu quero doar, como eu posso contribuir. E o que eu posso aprender, somos todos aprendizes. O que eu posso aprender com isso? Olha que grande oportunidade de aprendizado. E que somos aprendizes eternos, até que possamos chegar num grau evolutivo o qual é o desejo do nosso Pai. Mas nós ainda temos que resistir em todos os instantes ao mal. Nós temos que muita coisa esclarecer para nós. Nós temos muita coisa que conversar, dialogar. A gente deve ter a humildade de trocar, de nunca achar que já sabemos tudo, porque já lemos, por exemplo, todas as obras de Kardec, e isso faz com que tenhamos uma superioridade em relação às outras pessoas. Teoricamente, podemos saber, podemos ter estudos, podemos saber muito, mas e na prática? Até onde nós estamos conseguindo ir? Essa é a grande pergunta, ótima para esse momento. Será que estamos conseguindo cumprir com todos os objetivos? Ou nós paramos no primeiro mandamento, na primeira lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas? Será que nós não paramos ali? Quando algo acontece em nossas vidas, quando atravessamos alguma dificuldade, achamos que Deus nos deu as costas e não passamos para a segunda etapa da lei. Será que não somos assim? Quem aqui nunca viveu um momento de desespero, de dor, e que tem a sensação que Deus o abandonou? Deus virou as costas para mim, principalmente quando estamos vivendo uma situação de muita dor. E se não conseguimos, às vezes, nem estar totalmente nesse primeiro mandamento, nessa primeira lei, amar a Deus sobre todas as coisas, independente de qualquer situação da vida. Confiar em Deus, se estamos vivendo isso hoje, não é por acaso. Deus sabe de todas as coisas. Tudo está certo como deve ser. E se paramos aí, que dirá passarmos para a segunda etapa da lei? Qual é a segunda etapa da lei? De amar ao próximo como a nós mesmos, porque ainda amamos impondo condições, querendo sempre alguma coisa em troca. Será que realmente amamos o próximo como Jesus nos amou? Jesus não nos impunha condições para nos amar. Ele nos ensinava, mas ele não impunha condições. Judas foi muito amado por Jesus. E
Jesus sabia dos seus erros, das suas imperfeições, mas Judas era muito amado por Jesus. Talvez fosse o discípulo que Jesus mais amou, porque é o que mais precisou dele. Mas nós, será que amamos assim? Nós somos cheios de condições para amar o outro. Se você me agrada, se você faz aquilo que eu quero, que eu gosto, eu te amo. Mas quando você me contraria, eu não te amo. Porque a gente quer impor condições ao outro. Claro que a gente não vai gostar de tudo que o outro faz, mas isso não me impede de amar esse outro. O verdadeiro amor, aquele que Jesus nos ensinou. Nós conhecemos muito a teoria, mas na prática ainda estamos patinando. Podemos não ser mais aqueles sacerdotes que queimam, que julgam, escravizam, mas nós ainda não compreendemos a extensão da vinha. Nós ainda não compreendemos as ofertas que Deus nos fez. Nós ainda não compreendemos. E muitas vezes ainda matamos, sim, quando deixamos de falar com alguém. Hoje as pessoas usam de um recurso diferente para matar. Fulano falou alguma coisa que eu não gostei, eu bloqueei fulano no meu celular, nos meus contatos, eu excluí ele das minhas redes. Será que isso não é uma forma mais moderna de se matar também o outro? Será que ainda não matamos ainda o nosso irmão? Nós precisamos ser mais humildes. Nós precisamos compartilhar mais o amor. Vivenciar mais o amor. Será que a gente se ama? Talvez a gente nem se ame ainda, que dirá o nosso irmão. Mas somos aprendizes do amor. Não precisamos ter esse amor totalmente pronto, mas é na prática, é na vivência, é na caridade, é no bem que se faz ao outro, que a gente exercita esse amor. Olha que grande oportunidade que estamos tendo nesse momento. Então precisamos compartilhar mais o amor. E esse é um grande momento. O que eu tenho para dar ao meu irmão? Eu tenho uma palavra, eu posso conversar, mesmo que eu não possa estar junto fisicamente, mas hoje é tão fácil a gente chegar perto, virtualmente. Eu tenho uma palavra, eu sei falar, eu tenho alguma coisa a compartilhar com esse irmão. Eu sei fazer uma máscara e vou doar. Eu posso doar um pouco de alimento para aquele que ficou sem emprego, para aquele que nesse momento não tem nada. O que eu posso doar ao meu irmão? Tem tantas coisas. Deus nos deu tantos dons e tantos talentos diferentes para cada um de nós. Mas o que eu posso doar? Esse é o bem, isso é amor. Eu estou cultivando esse amor que está dentro de mim, que Deus colocou dentro de cada um de nós. Então precisamos compartilhar mais o amor, falarmos mais sobre Jesus, falarmos em Jesus, nas suas leis. Nós precisamos vivenciar o amor de Jesus. Vamos experimentar, vamos treinar, somos aprendizes e estamos aqui para isso. Precisamos, então, colocar em prática esse amor de Jesus, as suas ações, as suas atitudes, para que daqui a algum tempo possamos estar todos, num mundo onde a única religião possa se chamar amor, possa se chamar vida, possa se chamar moral, consciência universal dos direitos de todos nós. Que possamos não mais querer para nós
tudo aquilo que nós achamos que temos direito e dizimar os nossos irmãos e achar que o outro merece apenas aquilo que eu não quero mais para mim, que ele merece apenas migalhas. Teoricamente, sabemos tanto, mas na nossa prática estamos patinando. É uma grande reflexão. Quando nós passarmos a enxergar a imagem do Cristo refletida no outro, no nosso irmão, nós poderemos compreender o amor, a sua justiça, a sua verdade, e que a sua paz pertence a todos. Quando nós pudermos olhar para o nosso irmão e vermos ali a imagem de Jesus, a imagem do Cristo, nós vamos poder finalmente compreender o que ele quis nos mostrar, o amor, né? Que o amor, a sua justiça, a sua verdade, a sua paz não pertence a alguns, pertence a todos, não é exclusividade nossa. Então, meus irmãos, essas são as reflexões para essa noite, a partir dessa parábola de Jesus. Que possamos trabalhar o nosso egoísmo, que possamos cuidar da vinha, do amor, dessa grande religião que Jesus nos ensinou. Paulo, quando estava velhinho, e quando ele já não conseguia mais fazer as suas pregações, ele só falava: meus filhos, amai-vos, amai-vos muito. E ele resumiu ali todo o ensinamento do nosso Mestre Jesus, o amor. Essa é a nossa religião. Isso foi o grande ensinamento que Jesus nos trouxe. E se nós pudermos compartilhar o amor, nos contagiarmos pelo amor, porque hoje estamos vendo um vírus pequeno, miúdo, microscópico, que toma conta de todo mundo, que toma conta de todos nós, que faz um alvoroço, que muda a vida de um planeta. Imagine, gente, se fosse amor. Se pudermos nos contagiar pelo amor, como isso seria grandioso. Então, paz e bem para todos, muita gratidão por eu poder estar aqui nessa noite com vocês, ouvindo também tudo isso que eu falei, podendo também me ajudar nessa reflexão, nesse olhar para dentro, para acordar para o bem, para o amor, e trazendo isso para nós, partilharmos nessa noite desse pão espiritual, desse banquete que Jesus nos propôs. Então, muita paz, minha gratidão, e vamos praticar o amor. Então é isso, gente. Obrigado, Ângela, pelas suas palavras. Eu que agradeço. Né, o trabalho que você preparou para trazer para a gente essa reflexão sobre essa parábola do Mestre Jesus, né, dos lavradores maus. E, como você mesmo falou, neste momento de pandemia, o que podemos fazer, né, nós que estamos hoje como trabalhadores das religiões que trazem a palavra do Mestre Jesus, o Evangelho de amor, né, que a gente possa fazer uma reflexão desse momento ímpar que estamos vivendo, que Deus nos proporciona, aonde a gente possa colocar em prática este amor que Jesus trouxe, a boa nova de amor. Então, as suas palavras, que a gente coloque em prática essas reflexões no nosso dia a dia e nesse momento. Agradecemos muito, Ângela. Que esse seja o primeiro, né, de muitos encontros que você possa nos proporcionar, né, em outras oportunidades. E, para finalizar, eu gostaria de te pedir para você fazer a oração final. Você pode fazer?
Com certeza. Tá Faço bom. sim. Com certeza. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos unir numa grande corrente de amor e agradecer ao nosso Deus, Deus de amor, de misericórdia, de bondade, ao nosso grande irmão Jesus, por ter nos trazido aqui na Terra, quando aqui esteve, tantos ensinamentos, que as suas palavras eternas, que permanecem sempre em nossas vidas, em nossos corações. Que possamos abrir as portas da nossa casa, do nosso lar, para que Jesus entre. Abrir as portas do nosso coração, para que os seus ensinamentos sejam vividos por cada um de nós, não apenas sabidos. Que possamos praticar o bem, praticar a verdadeira caridade, que possamos aproveitar esse momento de grande desafio, para recebê-lo com muita gratidão, como essa grande oportunidade que Deus nos dá de nos melhorarmos enquanto espíritos eternos que somos. E possamos ir para muito além das coisas materiais e nos dedicarmos às coisas do Espírito. Que possamos refletir sobre onde estamos colocando os nossos valores e pensarmos o que realmente é importante para nossas vidas. Abençoe, Pai, a cada um que aqui esteja, a cada família aqui representada, aos nossos irmãos, de todos os cultos religiosos, sabedores que somos, que Deus é um só, e que um dia todos nós estaremos juntos com um único objetivo, o amor. Que essa paz e esse amor nos envolva não só nesse momento, mas em cada momento de nossas vidas. Que assim seja, Pai, gratidão, graças a Deus. Obrigado a todos. Então, terça-feira da semana que vem, nós teremos uma palestra cantada com Ivan Siqueira,